Agora você vai aprender a melhor estratégia que você precisa compreender, o porquê ela existe, para você conseguir colocar em prática e através disso você conseguir ter muitas vendas e de repente utilizar essa estratégia de forma que a sua conta performe muito mais e cause muito mais conversão, tá? Eu vou explicar aqui na tela para você entender o motivo de você fazer uma estratégia de boi de piranha. Depois eu vou te mostrar da onde veio a ideia e o porquê que você tem que fazer, tá bom? Vamos lá. Ó, para que serve uma estratégia de boi de piranha? Ela serve basicamente para você, aqui na tela, compreender que na reputação do seu produto, da sua conta do Mercado Livre, por exemplo, quando você vende um produto de forma incorreta, acaba afetando de forma bem prática a sua reputação. Por exemplo, quando você vende um produto e existem reclamações nele, você pode ter até 2% de reclamação sobre todas as vendas. Mas, se você quer se tornar mercado líder, você tem que ter no máximo 1%. Então, tu praticamente não pode ter reclamação. A cada 100 vendas, tu pode ter uma reclamação, basicamente. Pensando nisso, aqui também a gente tem um percentual de vendas canceladas e você pode ter até 1,5%. E se você quiser ser mercado líder, você pode ter até 0,5% nos últimos 60 dias. E se você despachou com um atraso, no caso aqui a gente já deu uma ferrada na conta, tá? 5,55%. Quer dizer que uma das vendas, ele tá dizendo aqui, uma das vendas teve algum problema no mercado de envios com o despacho, e a gente atrasou o envio. Sendo assim, a gente precisa melhorar, que a gente pode ter no máximo até 10% permitido para ficar com um termômetro verde, mas a gente pode ter até 6% nos últimos 60 dias para ter a medalha mercado líder com a gente. Sendo assim, a estratégia de boi de piranha ela serve para quê? É muito simples. Você vai ter dois tipos de produtos, é uma balança. Na balança, você vai colocar, de um lado, os produtos que vão para a estratégia de boi de piranha. Do outro lado, você vai colocar os produtos da estratégia imã, estratégia num padrão de alta performance, que é a oferta irresistível. Você vai colocar a estratégia de ancoragem. Só que essas estratégias aqui, por exemplo, as várias que você vai aprender ao longo desse treinamento, você também vai aplicar na estratégia de boi de piranha. Só que esses itens do outro lado da balança, ele não vai ter o mesmo preço comparado aos produtos da estratégia de boi de piranha. Vamos lá. Se você tem um produto com alto giro, e esse produto de alto giro você não necessariamente tem a melhor margem possível. A margem é bem próximo a zero quase. E aí você começa a vender bastante ele e você começa a ficar preocupado, achando que tá te dando prejuízo e tudo mais. Mas se você tiver um financeiro que é redondo no quesito de você avaliar os produtos que têm pouca margem comparado aos produtos que têm muita margem, você consegue ter a percepção de que esses produtos que são os de boi de piranha, em boa parte das vezes, não é em todos os casos, mas boa parte das vezes eles vendem muito mais comparado aos produtos que tu tem muito mais margem. Então, normalmente, os produtos de curva A, ou boa parte deles, eles são indicados como boi de piranha, em alguns casos. Porque ele ajuda na sustentabilidade da conta. Por quê? Vamos supor que nesses produtos aqui que você vende um pouco menos, um fornecedor ele acaba se atrapalhando. E aí você tem uma frequência de vendas, você já tem um padrão de vendas e você já tem um padrão de compras com esse fornecedor. E você costuma comprar semanalmente. E aí por conta desse gap, esse problema que esse fornecedor teve, uma das semanas você vai ter que atrasar por 3 dias o despacho de um dos produtos que você vendeu. E aí o que acontece? Se você não tiver uma estratégia de boi de piranha, que é um produto que tem volume de vendas altíssimo, automaticamente esse percentual vai atrapalhar a sua reputação, porque de alguma forma ele vai afetar. Agora, quando você tem um produto de boi de piranha vendendo muito, você consegue equalizar as coisas, fazendo com que os percentuais reduzam. E mesmo que você tenha um problema de atraso, falha de estoque, cancelamento, isso não necessariamente vai afetar a sua conta. Por isso que, de fato, a estratégia é vender. Se você conseguir vender através da estratégia de boi de piranha e fazer uma recorrência com esse produto para que ele se torne um produto, de repente, de curva A,
performado, mas não necessariamente com uma altíssima lucratividade, ele vai ajudar a performance de todas as suas contas dentro de todos os canais de marketplace. Entendeu? Então é basicamente isso. Falta um ponto importante, que é a história. Na história, existia uns fazendeiros que, basicamente, eles precisam atravessar rios de água doce, que dentro desses rios tinham piranhas. E para atravessar, eles entendiam que tinham que fazer algumas estratégias militares, como estratégia de sacrifício, que eles sacrificavam aqueles profissionais, os militares, que não estavam fazendo sentido, estavam atrasando e tudo mais. E aí, pensando nisso, os fazendeiros, que são boiadeiros, né, eles estão cuidando da boiada lá, eles entendem que, para eles conseguirem atravessar esse rio de água doce, eles precisam sacrificar um boi. E esse boi, ele normalmente é o mais fraco, ou é o mais doente, ou ele é o mais problemático. Lógico que eles vão matar o boi antes de ele ser comido vivo completamente, mas ele vai ser sacrificado. Então eles levam o boi para o canto do rio, jogam ele no meio do rio, vai vir um cardume de piranhas, e essas piranhas vão devorar a carcaça, né, o que sobrou lá do boi. Enquanto isso, os bois que sobraram, o todo, né, o restante que sobraram, consegue atravessar sem qualquer mordida. Isso é a estratégia de boi de piranha. É quando você faz alguns sacrifícios para ter alguns benefícios. Beleza? Vamos nessa juntos. Você tem que aplicar a estratégia de boi de piranha na sua conta. É importante para movimentá-la. Senão não tem como você vencer no comércio eletrônico. Bora!